O cristão pode participar de política? O que a Bíblia diz sobre isso? Em Provérbios 29:2 diz: quando os justos governam, alegra-se o povo, mas quando o ímpio domina, o povo geme. Nesse primeiro versículo, nós já vamos entender que é uma obrigação do justo governar, para que tenha alegria para o povo, porque quando o ímpio domina, o povo geme. Foi ensinado nas igrejas e se infiltraram igrejas com falsas teologias. E às vezes, por falta de conhecimento, o homem desenvolveu uma teologia errada que permitiu que o mal entrasse na política de forma avassaladora. Ensinaram errado que o cristão deveria se afastar da política porque era pecado, porque política era coisa do diabo. Agora eu pergunto para você, o homem pode ser honesto dentro da política? O homem pode ser justo dentro da política? Veja Daniel. Daniel foi honesto. Era um ministro de Estado honesto. Sadraque, Mesaque e Abidnego eram honestos. Eram leais a Deus. Está dentro do caráter humano, não é na condição do seu trabalho. Porque se fosse assim, o cristão muito menos poderia ser ginecologista. Qual você acha mais difícil, amigo? Ser político ou ser ginecologista? Qual é mais fácil, roubar um estado ou roubar a peça de um carro como mecânico? Ao aumentar os dias de trabalho como pedreiro, o homem pode ser desonesto em qualquer profissão. Colocaram como se fosse impossível um cristão ser político, porque se ele fosse político, por mexer com muito dinheiro, ele iria roubar. Mas Jesus diz: aquele que for fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. É no pouco que começa a tua vida espiritual. É como um mecânico, que tu tem que ser honesto, colocando a peça do carro que tu prometeu colocar. É tu como policial não cobrar propina. Tu como médico atender justamente as pessoas sem cobrar propina. É o vendedor não ter dois preços dependendo da cara do cliente, do rosto, da aparência do cliente. Você pode ser desonesto em qualquer profissão e é muito mais fácil ser desonesto, por exemplo, como vendedor, porque não tem como fiscalizar muitas vezes um preço que é dado na hora, que às vezes nem está no produto. Então, meu amigo, foi falsamente educado os cristãos para não entrar na política. Por que eles quiseram fazer isso? Fizeram isso para que pudessem tirar os cristãos da política, que os cristãos vissem a política como algo negativo, algo que os levaria ao inferno e eles se afastassem. Mas para que isso? Para que eles pudessem dominar os cristãos. É através da política que são criadas as leis que regem as nossas vidas. E é vergonhoso ver que o Brasil tem 87% de cristãos, mas não podem fazer um culto nas escolas porque dizem que o país é laico, o Estado é laico. Que vergonha! A maioria sendo dominado pela minoria. Isso está certo? Está certo? Leis criadas contra o cristianismo e dizem que o Estado não pode se envolver com religião, mas a religião maior do país é o cristianismo, e se juntar todas as vertentes de origem abraâmica que acredita no mesmo Deus, passa de 90%. Chega quase a 95% se juntar judeus, muçulmanos e cristãos. E são dominados pela minoria. Foi colocada uma coleira no pescoço dos cristãos e os cristãos estão sendo dominados, quando eles deveriam governar, porque a palavra de Deus diz que quando os justos governam, o povo se alegra. Será que não é por isso que tem tantas tristezas? Quando o hospital falta medicamento, quando o colégio falta merenda, será que não está faltando alguém justo para governar? Então saiba escolher pessoas justas e cristãos, para que nós possamos, sim, estar por cabeça. Em Deuteronômio 28:13 diz: e o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estará em cima e não debaixo, se obedeceres ao mandamento do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e cumprir. Aqui Deus está dizendo que a função de Deus é colocar o homem justo como cabeça, como o chefe.
Então, meu amigo, é uma vergonha para os cristãos não serem cabeças da sua nação. É cristãos como presidente da República, tem que ser cristão como presidente da Câmara e do Senado, tem que ser cristão nas Forças Armadas, tem que ser cristão em todos os cantos, porque, no mínimo, somos maioria e democraticamente teríamos direito a 87% dos cargos. E é vergonhoso quando nós vemos que não existe esse equilíbrio. Existe, parece que, mais vagas de emprego público, facilidades para pessoas que não são cristãos. Comece a desconfiar de uma teologia que ensinaram o povo a ser humilhado, de um povo a ser cauda, a viver debaixo da ordem de outros povos. Colocaram coleira no pescoço dos cristãos e estão dominando os cristãos, guiando os cristãos muitas vezes para caminhos maus, quando era para os cristãos serem cabeças. Então, meu amigo, você tem que ser o presidente do seu sindicato, você tem que eleger um cristão presidente do sindicato, você tem que ser o vereador da sua cidade, você tem que eleger um vereador cristão da sua cidade, o mesmo com o prefeito, com deputados estaduais e governadores, senadores e deputados federais. Outro dia vi um padre sensato falando que existe diferença entre católicos e evangélicos em alguns pontos doutrinários, mas os pontos centrais são um só: Pai, Filho e Espírito Santo é a Bíblia. Nossas diferenças nós discutimos com conversa, porque se você deixar de ser católico e for evangélico, você continua cristão. Se aconteceu o contrário, você continuaria sendo cristão. Mas muitas vezes eles induzem os cristãos a deixarem a sua fé. Existem vários grupos políticos criando os grupos de WhatsApp falsos de cristãos, falsos grupos evangélicos para induzir os cristãos contra o cristianismo por meio de filosofia e até de teologias alteradas. Então os cristãos estão sendo dominados quando deveriam dominar. E a Bíblia diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. Então foi um conhecimento errado, uma doutrinação errada nas igrejas, pastores com pouco conhecimento, ou muitas vezes lobos infiltrados no meio da igreja, dando ensinamento errado para enfraquecer mentalmente e barrar a atitude dos cristãos contra o mal. Agora observe os dois lados. Se os cristãos não estão dominando, eles estão sendo dominados. E quem está dominando os cristãos? Satanás, por meio dos seus tentáculos, muitas vezes de políticos desonestos e maléficos que criam leis contrárias à palavra de Deus. O Estado é laico, mas é laico só a favor de quem não é cristão. Não pode se falar de religião em escola, mas pode se falar contra. Deveria ser proibido falar contra também, mas não é proibido, porque eles dizem que tem que despertar para a verdade. Em suas filosofias vãs, estão induzindo cristãos a caminhos maus, quando o cristão deveria ser cabeça, não cauda. E aqui nós temos 2 versículos que bastavam eles para dizer que quando o justo governa, o povo se alegra. E aqui no outro diz: te porá por cabeça e não por cauda. É obrigação do cristão entrar na política, saber votar, escolher o político certo. Ou você acha que os cristãos do início, se tivessem o direito, não fariam isso? Ou você acha que os 12 apóstolos votariam em alguém contra o cristianismo? Eles foram oprimidos, jogados na fogueira, jogados aos leões, mas não era porque queriam, é porque não tinha outra saída. E você tem outra saída, você pode mudar a sua realidade, mudando a política do seu país. Nós sabemos que vem o anticristo, nós sabemos que vem coisas ruins por aí, mas nós não devemos entregar os pontos, porque enquanto a igreja estiver na terra, ela tem que ser cabeça. Na Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. Agora veja que quem está atacando é a igreja. Quando diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, não é o inferno que está atacando as portas da igreja, porque senão diria que as portas da igreja resistiriam ao inferno. Mas é o contrário. Quando diz que as portas do inferno não resistirão à igreja, porque é a igreja que está nas portas do inferno tentando arrebentá-las, e elas não vão resistir se você atacar.
Então a obrigação sua, meu amigo, é entrar na política, se meter em política, educar os cristãos da sua igreja, seus amigos, seus colegas, sua vizinhança a votar na pessoa certa. E como votar? E como escolher a pessoa certa? Olha para os mandamentos. A Bíblia diz que amarás a Deus sobre todas as coisas, Deus sobre todas as coisas, Deus sobre tudo, Deus acima de tudo. Então você começa a observar qual é o lado que denigre a imagem de Deus, quem é que arrasta imagem de Jesus pela rua, personagens que imitam Jesus pela rua, quem é que critica o cristianismo. Outro dia tinha um homem chamando Jesus de travesti, tinham pessoas xingando Jesus, postam figurinhas em grupos contrariando Jesus, e eu te pergunto, de que lado estão essas pessoas? É fácil saber. Tem pessoas que apoiam o aborto e a Bíblia diz não matarás, então é fácil escolher o lado, escolhe o lado que é contrário ao aborto. A Bíblia diz não roubarás. Outro dia eu soube que tinha alguém querendo legalizar a profissão de ladrão. É um absurdo. E a Bíblia diz não roubarás, não adulterarás, e tem pessoas induzindo mulheres a lutarem contra homens. A Bíblia vai dizer, por exemplo, que é abominável quando uma pessoa coloca um irmão contra outro. E aí nós temos partidos incentivando a luta de classes. O homem contra a mulher, o evangélico contra o católico e o católico contra o evangélico, o negro contra o branco. Então, meu amigo, se a Bíblia diz que isto é abominação, botar pessoas para brigarem sem motivo justo, só por prazer, para ver as pessoas desunidas, diz que isso é abominação, então são com essas pessoas que estão mal. É com elas que está Satanás. É fácil saber de que lado está Satanás. E eu pergunto, se Satanás hoje pudesse se candidatar num partido, ele ia se candidatar num partido que apoia o aborto ou que é contra o aborto? Que apoia as drogas ou que é contra as drogas? Que tem leis mais duras para proteger as crianças, as mulheres, a família? Ou ele vai abrandar para os pedófilos, para os ladrões, para os bandidos? Satanás estaria de que lado? A favor ou contra as famílias? A favor ou contra as igrejas? É fácil escolher o lado. Muitas vezes nós usamos falsas desculpas e dizemos, não, mas certo lado ajudou em alguma coisinha, claro. Jesus disse, tomai cuidado com os lobos, porque ele vem em pele de cordeiro. Meu amigo, e às vezes é macia a pele, é bonitinha, é branca. Tem uma lã boa, às vezes a pele de cordeiro é alguma coisa, algum benefício social. Às vezes a pele de cordeiro, às vezes é uma política pública até interessante, mas por trás tem dentes afiados e garras afiadas para te destruir. Toma cuidado com isso, meu irmão. Você não lê a Bíblia? Ou a maldade do seu coração já está te induzindo como Judas, que vendeu Jesus por 30 moedas de pratas? Ou você acha que Judas também não arrumou as suas próprias desculpas para trair Jesus? Judas com certeza arrumou muitas desculpas mentais para justificar a venda de Jesus e quando viu já era tarde. E tem cristãos trocando o cristianismo por um emprego, por uns favores, pela expectativa de melhoria. A Bíblia diz que o homem comeria o pão com o suor do seu rosto, é fruto do trabalho. Quando não tem trabalho, tome cuidado, pode estar Satanás por trás. As viúvas, os órfãos, os oprimidos têm que ter assistência, está na Bíblia. Mas quando é através de roubo, de manobras, de facilidades erradas, toma cuidado porque tem um trabalho. O problema é que o cristão não está lendo a Bíblia e fica difícil escolher o lado quando ele não lê a Bíblia. Umas poucas pessoas é por falta de conhecimento, mas outras é maldade do próprio coração. Porque quando o homem apoia um partido que apoia as drogas, no fundo ele apoia as drogas, ele é culpado pela disseminação das drogas no mundo e um dia ele vai ser condenado porque ele disseminou as drogas no mundo. Um homem que apoia pessoas que roubam, no fundo ele será condenado como ladrão porque ele voltou em ladrão, que roubou a merenda, que roubou o medicamento, que mataram pessoas e ele será condenado por isso. Então, meu amigo, a palavra de Deus é reta.
Você está do lado errado, tem que mudar. Ou você vai para o inferno também. Não pense que essas desculpas mentais que você arruma vai se justificar diante de Deus. Deus vai te condenar porque tu escolheu o lado errado. Quando você vota, você está escolhendo a direção da nação, se ela vai para a direita ou se ela vai para a esquerda. Deus está te dando as rédeas da nação com o teu voto e tu vende. Pelo um trocadinho, se tu vende o teu voto, tu também venderia Jesus e você não é diferente de Judas. Me desculpe, meu amigo, se te magoei, mas não estou muito preocupado se te magoei. Você precisa mesmo é ter consciência cristã, ler a Bíblia, ler a palavra de Deus para ficar do lado certo. Tem países aí onde a Bíblia é proibida, onde as pessoas têm igrejas derrubadas, católicas evangélicas, sinagogas judaicas, muçulmanos presos porque fala de Deus. E aí você volta aqui no mesmo partido, que tem afinidade com o partido de lá, para que quando eles dominem se instale aqui também o mal. Que cristão é você? Você é um falso e mentiroso. Te converte antes que seja tarde. Porque senão tu terás a condenação de Judas. E disse, por aqui em aquele vinha a traição. Jesus disse, aquele que come comigo me venderá hoje, me trairá hoje. Muitos estão comendo na igreja, tomando santa ceia indignamente, traindo Jesus no voto, traindo Jesus nas escolhas erradas, nas propinas. Tem falsos grupos de cristãos, tem falsos pastores, pessoas fazendo teologias para se filtrar igrejas, para criar igrejas e adulterar tudo, facilidades, tudo pode. A lei do Senhor está sendo esquecida, a verdade do Senhor está sendo esquecida. E eu pergunto, meu amigo, você é crente mesmo? Você vai mudar mesmo? A Bíblia diz, quando os justos governam, o povo se alegra e o povo anda triste, com fome, com sede, porque pessoas injustas há muitos anos criaram leis injustas e diz que o problema do Brasil é um problema de ordem econômica, sim, mas ela tem origem na ordem moral. Ou você acha que quem está assaltando nos sinais são as freiras, são os mocinhos que estão nas igrejas? Quem está assaltando nos sinais, quem está traficando drogas não são as pessoas que estão lendo a Bíblia nas igrejas, não, meu amigo. O problema do Brasil é um problema de caráter moral. Veja, o número de doenças sexualmente transmissíveis, o aumento das drogas, acidentes, aumento do consumo de álcool, viciados, assassinatos, muitas coisas acontecendo, roubos. E essas pessoas, eu digo, pergunta de que lado que elas estão, quem que elas votam. É fácil saber qual é o lado certo. A Bíblia diz, pelos frutos se conhecem as árvores. Veja os frutos de quem é de um lado e de outro, veja as manifestações. Uns grupos tiram a roupa, quebram coisas, xingam Jesus, mastigam a Bíblia e cospem. Aí esse grupo, tem cristão que volta nesse lado e quer dizer que serve a Deus, que é obediente a Deus, que tem o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus não trai a si mesmo. Jesus disse que um reino dividido não permanece. Se você está ajudando a Satanás é porque você é filho dele, é porque você serve a ele. Porque não tem como você apoiar o aborto e dizer que é a favor da vida. Não tem como você apoiar um partido que quer legalizar o roubo como profissão e dizer que é contra roubo. Não tem como você contrariar o cristianismo e depois dizer que é cristão, porque você nunca foi cristão. Agora tem um pequeno grupo que é por falta de conhecimento. E essas pessoas é obrigação sua que conhece de orientar. Então, meu amigo, não se engane. O cristão não só pode entrar em política como é a obrigação dele, porque é a obrigação do cristão ser cauda. Se você se viu como gafanhoto, como aquele povo que ia entrar em Israel, que viu os gigantes e disse, nós nos vimos como o próprio gafanhoto aos nossos olhos e não entrar em Jerusalém por causa disso, saia, deixe esse espírito de gafanhoto da sua vida e passe a ter o espírito de cabeça, seja cabeça, domine. Quando Deus cria o mundo, ele diz domine, governe. Essa é a função do cristão, do filho de Deus, dominar e governar.
com justiça, com verdade, com lealdade, dentro da palavra de Deus. E se você obedecer a Bíblia, e não tem livro mais democrático no mundo do que a Bíblia, porque a Bíblia começa dizendo que havia um jardim do Éden, onde um soberano Deus que criou todas as coisas, botou um homem e uma mulher, mas deu a ele o direito de escolha de estar lá ou não. Deu a ele o direito da vida e da morte. Estava lá a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A escolha foi de Adão e Eva. Eles escolheram, eles votaram na coisa errada. Eles votaram na serpente e a humanidade condenou seus filhos e a alma deles ao inferno. Mas agora veio Jesus para dar de novo a você o direito de escolha da vida eterna. Com a ajuda de Deus, você poderá escolher a vida eterna e votar dessa vez, fazendo a escolha certa. Quando for votar, escolha pessoas que apoiem a Bíblia, o cristianismo, o primeiro mandamento, que é Deus acima de tudo, que é Deus como sentimento maior, escolha maior. E se você tiver que escolher entre você e sua família, entre Deus e sua família, você tem que escolher a Deus. Jesus disse que se o teu olho esquerdo, o teu olho direito te escandalizar, arranca e joga fora. Porque é melhor tu entrar no reino dos céus com um só olho do que os dois ser lançados no inferno. Ele quis dizer que mesmo que haja dor de separação, mesmo que seja difícil, mesmo que o marido e a mulher tenham que fazer escolhas para caminho errado, você não deve ir. Porque você, quando tiver que escolher entre você e a vida espiritual e Deus, você tem que escolher Deus. Eu espero que você escolha Deus nas próximas eleições, porque quando o justo governa, o povo se alegra, e Deus colocará o justo por cabeça e não por cauda. Cabe a você ajudar o justo a ser cabeça. No nome de Jesus, receba essa palavra. Amém, amém.